Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do conteúdo Movimento e Ação, com temas relacionados à qualidade de vida, bem-estar e práticas corporais de educação física. Então a gente está dentro aí dessa programação, né, observando essa questão da qualidade de vida, do bem-estar. E hoje a gente vai estar falando de uma outra temática bastante importante. Diferente daquela que a gente falou semana passada, que foi sobre a diabetes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância dos exercícios físicos para as pessoas com hipertensão, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre essa outra patologia, né, e como o exercício físico ele é importante para essa questão. Quais são os cuidados que devem ser tomados para as pessoas com hipertensão, quais os tipos de hipertensão, o que seria hipertensão. Então aí a gente vai estar trabalhando essa aula aí para conhecer o que seria essa patologia e no final a gente vai ver como o exercício é importante para essas pessoas, para esse público, ou também para prevenir esse tipo de doença, ok? Também vamos observar um momento com os mitos e verdades em relação a esse tipo de doença. Então sejam mais uma vez bem-vindos e vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, dentro dessa perspectiva, vamos conceituar o que seria a hipertensão. Então, a hipertensão é a condição em que a força do sangue contra a parede das artérias é muito grande. Então, a força do sangue ele vai estar lá exercendo uma tensão maior dentro dos vasos, né, das artérias. Normalmente, a hipertensão é definida como a pressão arterial acima de 14/9 e é considerada grave quando a pressão está acima de 18/12. Então, para que a gente observe qual é o grau, né? Quando a gente realmente já observa que nossa pressão está em 14/9, então aí já é um problema sério. E 18, né, por 12, então aí o grau já está elevadíssimo. Então, em geral, a pressão arterial ela não tem sintomas. Ao longo do tempo, se não for tratada, ela poderá causar problemas de saúde, como doenças cardíacas e acidente vascular cerebral. Então, para vocês observarem aí, que quando for observar essa questão aí das taxas da pressão, é importante a gente ir sempre para o médico, para a gente ter esse acompanhamento, para que lá na frente a gente não seja acometido por uma doença resultante do não cuidado, tá certo? Então, o que é hipertensão? Em 90% dos casos, a hipertensão é hereditária. Então, observem, praticamente a maioria dos casos de hipertensão que existem, ela é vinda de hereditariedade. Claro, que também ela vai ser advinda dos maus hábitos que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Então, os fatores relacionados ao estilo de vida também podem provocar essa doença. Os principais fatores de risco são o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, consumo elevado de sal, níveis altos de colesterol e sedentarismo. Então, todos esses critérios aí são ocasionados também por um mau cuidado que a gente tem com a nossa saúde. Então, todos esses aí vão desencadear um aumento dos picos de pressão e, consequentemente, a hipertensão vai se fazer presente na vida dessas pessoas, ok? Dentro dessa questão, nós vamos poder classificar a hipertensão em dois grandes grupos, onde a gente vai ter a hipertensão primária e a hipertensão secundária. E aí, com isso, a gente vai observar o que é cada uma delas, tá certo? Então, a hipertensão primária, ela seria a forma mais comum de hipertensão. É o aumento da pressão que se dá com o envelhecimento, principalmente se relacionando com o aumento da rigidez da parede arterial. Entre 85% e 95% das pessoas com hipertensão arterial, ela tem hipertensão primária. Então vejam, ela vai ser dada com o passar do tempo. Então ela vem dentro dessa questão do envelhecimento, do enrijecimento das artérias, certo? E aí ela vai ser diagnosticada com o passar do tempo, ok? Ainda dentro dessa perspectiva da hipertensão primária,
nós podemos dizer que esse tipo de hipertensão é consequência das somas de fatores genéticos e ambientais. Genéticos porque a gente vai ver aquela questão da hereditariedade, e ambientais porque são todos os outros fatores que influenciam para que essa doença ela se faça presente na vida das pessoas. Principalmente os hábitos pouco ou nada saudáveis, como a má alimentação, incluindo o consumo elevado de sal, cafeína, tabagismo e também o sedentarismo, por exemplo. Então vejam, sempre vai estar associada principalmente essa questão da má alimentação e do consumo de substâncias que são prejudiciais, como o uso do tabaco e o uso do álcool, né? E consequentemente sempre o sedentarismo. A falta de atividade física, né, de exercício físico, ela vai conduzir à manifestação dessa doença no nosso corpo. Então, a hipertensão secundária, né, a gente viu que a primária é causada por essa questão, principalmente hereditária, mas a secundária é aquela causa que é mais conhecida, entre 5% e 15% das pessoas com hipertensão arterial, e a identificação dela vai ser dada a partir de quê? Tem hipertensão os jovens ou quando o tratamento controle requer o uso de vários remédios, que pode levar o médico a suspeitar de hipertensão. Então, essa questão aí, que ele fala também em relação a alguns fármacos, alguns remédios, eles podem induzir também um aumento da pressão arterial com um consumo excessivo, e aí os médicos eles conseguem fazer essa identificação. Dentro das questões das causas da hipertensão secundária, né, como é que a gente pode observar como ela é causada, como ela se manifesta? Ela é advinda a partir de alguns critérios, como doenças renais, transtornos hormonais suprarrenais na gravidez, estreitamento da válvula aorta, efeitos secundários associados ao uso de medicamentos, como analgésicos e remédios para o controle de peso, por exemplo. Principalmente pessoas que usam medicação para controle de peso. Vai ser uma medicação que vai influenciar nessa questão do aumento da taxa, né? E aí, consequentemente, a pressão arterial vai se fazer presente, né? Então, todo o metabolismo ele vai estar sendo alterado. Mas vejam, a anterior, ela vai vir principalmente por conta dos maus hábitos, e ela vai vir a partir de outras consequências do que vem acontecendo no nosso corpo, ok? E assim, o que é que ocasiona, né, a hipertensão? A gente já veio observando que ela é ocasionada por vários fatores, inclusive a má alimentação e o sedentarismo, né? Mas aí, o fumo e o consumo elevado de álcool e bebidas alcoólicas, né, e a falta de exercício físico, eles são os fatores cruciais, né, para ocasionar esse tipo de patologia. Há ainda condições como obesidade, estresse e colesterol em níveis elevados que podem desencadear a hipertensão. Quando a gente fala a questão do estresse, né, aí na questão do estresse vai ser liberado alguns hormônios, e esses hormônios eles vão favorecer a picos elevados de pressão em relação à pressão arterial. Então, por exemplo, quando a gente se estressa, os batimentos cardíacos eles aumentam, vai haver uma ejeção maior de sangue, né? E aí, consequentemente, essa pressão ela aumenta. Quando a gente fala dessa questão do colesterol, né? Aí a gente sabe que também altera toda a taxa metabólica, então também se altera, como a gente viu na aula passada, se aumenta também os níveis de diabetes, se aumenta também os níveis de hipertensão. E aí, consequentemente, uma pessoa que está dentro de um quadro de obesidade, ela está propensa a ter esse tipo de doença. Quais são os cuidados para as pessoas com hipertensão? Vamos lá, a gente veio falando o que era a hipertensão, os tipos, a gente viu como são as causas que ocasionam consequentemente a esse tipo de doença. E aí, quais são os cuidados que devem ter, principalmente as pessoas com pressão arterial? Felizmente, a pressão alta é fácil de detectar e tratar. Em alguns casos, é possível controlar a pressão arterial em uma faixa normal sem medicação.
simplesmente adotando mudanças básicas de hábitos. Então, vejam, a hipertensão é uma doença, né, que ela vai favorecer, que ela vai ter meios que a gente consiga cuidar, tratar para diminuição dessas taxas, certo? Então, dentro dessas consequências desses hábitos, a gente pode destacar o quê? Manter o peso adequado e cuidar da alimentação, que é o critério que a gente vem mais ressaltando nas nossas aulas, que a gente vem mais falando dessas questões, dessa orientação, né? A alimentação ela é a base de tudo, então ela tem uma grande importância na condução aí da melhoria desse tipo de doença. Não abusar do sal, procurando outros temperos para ressaltar o sabor dos alimentos. Às vezes a gente sempre pensa, né? Meu Deus, essa comida está tão insossa, está sem gosto, vamos dar um pouquinho de sal. E aí a gente esquece que existem outros tipos de temperos, né? Que vai realçar realmente o sabor da carne, principalmente. E aí a gente não necessariamente precisa acrescentar sal diretamente na comida, ok? Praticar atividades físicas regularmente, então é outra coisa que a gente vem ressaltando em todas as aulas. A gente procurar um hábito saudável, não só a parte da alimentação, mas se a gente não tem um programa de exercício físico semanal, então também a gente vai estar favorecendo a propensão dessas doenças. Curtir momentos de lazer e de bem-estar, seja sozinho ou entre amigos e familiares. Então aí a gente já vê que a saúde mental ela também é um fator importante para diminuir a tensão, né? A pressão arterial. E aí, consequentemente, a gente vai estar... Se a gente tem esses momentos de lazer, esses momentos de cuidado com a nossa saúde mental, consequentemente, a gente vai estar longe, distante de estresse, né? Porque o dia a dia também, às vezes, é tão corrido. O trabalho, né, é exaustivo, a gente tem que estar correndo mais de um turno para trabalhar e, consequentemente, os níveis de estresse são altos, principalmente quem tem que sair cedo para pegar ônibus. Então, tudo isso acarreta também a modificações do nosso corpo, certo? Então, a gente tem que estar também tendo cuidados atrelados a isso, ok? Outra coisa, evitar alimentos gordurosos. Né? A gente viu também que o aumento do colesterol ele também induz o aumento da pressão arterial. Evitar o tabagismo e moderar no consumo de álcool. Vejam, moderar no consumo de álcool. Não quer dizer que a gente não possa usufruir disso, mas desde que a gente usufrua com cautela, porque tudo demais, como diz o ditado, é veneno. Então, aí a gente tem que estar sempre se prevenindo. Procurar se afastar de situações conflitantes ou que envolvam estresse diário. Isso aí eu acho que está um pouco impossível, porque a gente vive constantemente na correria do dia a dia, né? A vida em sociedade ela é repleta de diversos conflitos. Então, se a gente puder evitar ao máximo estar perto desses conflitos, melhor ainda, porque a gente não vai estar correndo um risco, né, do aumento da pressão, principalmente as pessoas que são hipertensas. Mas aí a gente observa que, com o passar do tempo, a sociedade ela vai tendo um aceleramento, as necessidades que vão sendo exigidas de todos nós, vai fazendo com que a gente também siga nesse aceleramento e aí a gente vai passando por momentos de estresse, momentos de tensão durante a nossa vida diária. E aí, como as práticas de exercícios físicos garantem uma boa qualidade de vida às pessoas com hipertensão. Então a gente chega no ápice da nossa aula, né? Reforçando que a prática de exercícios físicos melhora a circulação sanguínea cerebral, podendo alterar a síntese e a degradação de neurotransmissores. Esta é considerada a ação direta da atividade física no aumento da velocidade do processamento cognitivo. Em resumo, o exercício baixa a pressão de 5 a 8 milímetros de mercúrio. E aí, para a gente observar que dentro dessa ação, o exercício físico ele vai induzir a uma baixa dessa pressão arterial. Então, é por isso que é importante todas as pessoas elas terem um programa de atividade física, porque isso garante, né, uma melhor qualidade de vida dentro das ações, sejam elas da nossa condição de saúde mental, mas também da nossa condição de saúde fisiológica, ok? E partimos então para o momento dos mitos e verdades em relação a essa doença. Começando pelo primeiro,
Basta retirar o sal da comida para evitar o aumento da pressão arterial. Mito, que a gente já viu que não é só o sal, né, que é o que ocasiona a hipertensão. A gente viu que existem diversos fatores, né, como o tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, obesidade, tudo isso dentro de um conjunto para ocasionar o aumento da pressão arterial. Então é um mito, porque o sal que colocamos na comida é apenas um dos fatores de risco para a hipertensão. Então, a gente dizer que somente o sal que vai ocasionar isso, então é mentira, porque não é só ele, existem também outros fatores junto com ele que podem ocasionar isso. O estresse aumenta a pressão arterial. Verdade, a gente falou agora há pouco que o estresse é um dos causadores do aumento da pressão arterial, certo? Porque existem hormônios relacionados ao estresse, né? E com isso também vai fazer com que haja um aceleramento e isso aí a gente vai aumentando a nossa pressão. O estresse aumenta a estimulação do sistema nervoso simpático e, consequentemente, provoca uma elevação da pressão arterial. O próximo. A hipertensão é mais comum entre as mulheres. Mito, certo? É uma doença que vai acontecer entre homens e mulheres, certo? No Brasil, verifica-se que a prevalência é de 35,8% nos homens e em mulheres 30%. Então, essa doença é mais prevalente pela porcentagem nos homens do que nas mulheres. Até então, pelo consumo de diversas outras coisas, comidas gordurosas, bebida, fumo e não prática de exercício físico. Continuando. A hipertensão tem cura. Mito. Porque o fator hereditário está presente em mais de 90% dos casos e nesses casos a hipertensão arterial não pode ser curada, certo? Então, se ela é uma doença que atinge 90% dos casos que são de hereditariedade, então a gente já sabe que é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamentos, certo? Para diminuir a pressão arterial, né? E a pessoa saber conviver durante o seu dia a dia com esse tipo de patologia, mas não tem cura. A hipertensão não apresenta sintomas. Isso é verdade, a gente falou no começo da aula, certo? Que ela não apresenta sintomas porque ela é uma doença silenciosa, ok? A gente só vai saber quando a gente sentir algumas coisas como, em alguns casos, não todos, dores de cabeça, um zumbido no ouvido, tontura, visão turva, dor no peito e palpitações, certo? Mas isso aí não são todos os casos. Na maioria dos casos, a pessoa nem sabe que está com os picos de pressão elevado, mas aí o que acontece? Segue, aí depois, quando acontece outros incidentes, é que vai descobrir até que está com essa patologia. Quem tem pressão alta corre risco de infarto e outras doenças. Verdade, nós falamos disso também anteriormente, né? Que a hipertensão ela vai desencadear outras doenças e outras coisas graves ao nosso corpo. Então, a hipertensão arterial é um fator de risco importante e independentemente para o infarto. Então, dentro dessa perspectiva, eu espero assim que tenha ficado uma clareza sobre alguns mitos que as pessoas lançam em relação a essa doença, tá certo? Mas lembrando que é sempre importante as nossas consultas médicas. É sempre importante a gente estar se adequando a uma boa alimentação e uma boa condição de atividade física, certo? Durante a semana. Então, como desafio da semana eu coloco para vocês, certo? Se vocês têm alguém que é em casa que é hipertenso, né? Para fazer tipo um balanço de como é o dia a dia dessa pessoa, para você perceber como é essa questão, se essa pessoa faz atividade física, se ela não faz, se ela usa medicamento, se ela faz acompanhamento com o médico. Então, você vai entrevistar uma pessoa que tem hipertensão para saber como é a organização da vida diária dela, né, aí dentro da sua casa. Então, pode ser que tenha um avô, uma avó, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã, e você vê como é essa organização e sempre orientar que as pessoas elas devem ter sempre cuidado com a saúde delas e sempre estar com acompanhamento ao médico, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá certo? Eu trago como reflexão para a gente cuidar da sua saúde e bem-estar também é se amar. Então, é um ato de amor, né? A gente saber que o nosso corpo ele nos conduz a todas as coisas durante o dia a dia, a todas as situações corriqueiras do dia a dia, e aí a gente precisa realmente cuidar bastante dele, porque sem ele a gente não consegue fazer o que a gente faz.
certo? Então, o cuidar da saúde é um ato de amor. E aí, então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa sobre a hipertensão e sobre essa condição da atividade física na promoção da saúde. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima.